Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quartas de Conhecimento, nossa série de webinars que já virou lugar cativo do gestor de farmácias no Brasil, conectando especialistas nas mais diferentes áreas com líderes dos PDVs e de redes que têm suas dores diárias e que precisam de soluções inovadoras para aprimorar sua operação. E hoje a gente vai falar sobre IA, sobre vendas digitais, com um expert no assunto que já esteve conosco, né, num primeiro webinar e está novamente dividindo, né, os seus conhecimentos conosco. Eu estou aqui com o Gabriel Ribeiro, especialista do panorama farmacêutico em digitalização. Antes de passar a palavra para ele, queria só reforçar o convite para vocês acompanharem a sessão dos especialistas. Eu deixei o link aí no chat. Temos peritos nas mais diferentes áreas prontos para dividir conhecimentos e aprendizados com vocês também, né? O Gabriel está aqui para um pouco de tudo isso. E é importante que vocês acompanhem os conteúdos. O Gabriel já tem videocast, já tem um primeiro webinar ali. Logo vai ter um e-book, né, exclusivo, fresquinho para vocês. E vamos falar um pouquinho do Gabriel rapidamente. Ele é fundador e CEO da Retail On, uma plataforma de vendas digitais especializada no varejo farmacêutico e com um GMV superior a 400 milhões em 2025. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia, criou a Voai, que é uma plataforma de performance para farmácias, e é autor do livro, né, Guia para Vender no Digital. Então ele fala sobre vendas digitais, inovação no setor, e está aqui conosco nessa noite. Gabriel, obrigado mais uma vez, meu caro. Seja Boa bem-vindo. noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Boa noite, Tudo pessoal. bem? Todo mundo aí me ouvindo bem, tranquilo. Então, mais um prazer, né? Primeiro, segundo webinar aí já. Esse segundo webinar é um desafio. Falei, vou trazer um tema diferente, falando um pouquinho de futuro, um pouquinho de inovação, mas trazer ele não num contexto de grandes contas, que é o que a gente sempre vê, mas trazendo no contexto do dia a dia, quem está ali pode fazer isso. E a gente preparou uma noite bem legal aqui, né? Mostrando coisas práticas mesmo, para que vocês já consigam aplicar e utilizar. Então, eu preparei ali. Hoje é dia de exercício, hoje dá para pôr a mão na massa, hoje dá para perguntar. Então, aberto a perguntas aí. Quem quiser, pergunte, questione. Vou deixar o chat aberto aqui numa aba e na outra eu faço a apresentação lá. Estamos aqui acompanhando também. Assim, a gente vai provavelmente deixar mais as perguntas para o final, mas claro, o Gabriel vai estar a postos aí se surgir alguma dúvida pontual. Mandem suas perguntas e não só perguntas, né? Mandem suas angústias, né? Porque a gente sabe como é desafiador o dia a dia e aprimorar a operação digital na sua farmácia, né? Acho que o Gabriel vem trazer um pouquinho de boas notícias aí e soluções para nós. Vamos lá, meu caro, é contigo. Então, tá bom. Bom, vou começar aqui, deixa eu compartilhar já minha tela. Já vamos. Então, como eu disse, hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ter uma explanação, mas daí depois, eu acho que o mais importante é a gente conseguir aqui mostrar para vocês na prática mesmo, né, como é que as coisas funcionam. Então, tudo que eu fiz aqui é replicável e dá para a gente também trabalhar e vocês também. Lá no final, quem deixar lá os seus contatos, seus e-mails, a gente manda todos os prompts, todos aquilo que a gente vai mostrar hoje. Bom, então, qual era a ideia aqui, né, quando o Leandro provocou fazer um tema? Eu falei, vou fazer um tema um pouco diferente, trazer alguma coisa que vocês possam aplicar nas lojas de vocês e a gente consiga também, já amanhã mesmo vocês consigam utilizar isso. Então, falando um pouquinho de mim, o Leandro fez uma explicação, mas trabalho bastante tempo com tecnologia, sempre trabalhei com inovação, sempre trabalhei com projetos inovadores, e IA faz parte desse processo, não tem como a gente falar, não falar de IA, tá fora, e IA puxando para aquele que é o nosso produto, que é as vendas e tudo mais. Então, lá eu trabalhei no Sesc, lá atrás, 2004, então há muito tempo trabalhando com digital, sou formado em administração com marketing, fiz pós em IA e dados, então eu tenho MBA em IA e dados, e já fui executivo de grandes redes e conselheiro aí também. E para ajudar a trazer esse papo para o mundo farma, com todas as regras que existe da Anvisa, tudo aquilo que pode e o que não pode, eu trabalho no mercado farma, eu trabalho no mercado farma, né, desde 2016, então esse ano completando 10 aninhos já. E além disso, além da Retail On, que é a nossa plataforma especializada para o varejo farma, a gente também tem o Vitec, que trabalha com dados, com inovação, com controle de loja, checklist e tudo mais, e que envolve muito IA dentro dela também. Fora isso, meu livro, como o Leandro falou, então também trazendo estratégias para vocês, né? E vamos começar o que importa hoje, o que é legal, o que vai ser diferente hoje. Então, queria entender assim,
Quem usa IA na sua loja? Quem já usa? Parece algo muito longe, parece algo muito futurístico quando a gente fala, mas são coisas simples que aceleram muito o dia a dia de vocês, tá? Então, qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer, pode falar. Outra coisa, quem usa, usa com qual frequência? Acho que esse é um tema importante, né? Usar, mas usa todo dia, usa de vez em quando precisa uma coisa pontual ou outra. Então, hoje eu vou trazer algumas coisas, alguns exercícios práticos para vocês, para que a gente já consiga aplicar amanhã mesmo com as ferramentas que estão no mercado, sem vocês terem que contratar nada extra. E, principalmente, para que usar, né? Qual que é o ganho que eu vou ter? Para onde que está indo esse caminho? Qual que é o próximo passo disso, né? Então vamos lá. Só um conceito bem básico, e aqui também acho que explica muito o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu achei que todo mundo perde a mão, que é o quê? A IA é simplesmente um sistema que aprende com o passado para tomar decisões no presente. Então ele replica aquele conhecimento que ele já tem dentro dele. Claro que com uma velocidade extrema e com uma combinação de bilhões de parâmetros. Então, assim, se existe algum conhecimento público que um livro, por exemplo, que tiver dentro da IA, ele já vai ter mapeado e vai conseguir acessar essa informação. Então, por isso que funciona muito bem para a gente trazer coisas que para nós parece que ela é inteligente, mas no fundo ela está replicando comportamentos e conhecimentos do que já passou. Isso, óbvio, que nessa mistura é o que faz a evolução. Eu tô com uma tossinha, então qualquer coisa. E um outro ponto mais importante é o que vai ser enviado aqui para frente? Cada vez mais vai ser o seu assistente. Aquilo que você pedia para o estagiário, pedia para o teu analista que você não consegue fazer, ou sem dificuldade, a IA está aí para isso. Então, se você sabe o que quer, é muito fácil trabalhar com ela e pode ter resultados muito bons. Tá? E a gente brinca. Existem vários tipos de IA. Então, existem as normais, ChatGPT, o clássico, que é LLM, então uma normal com assistente tradicional. Existe uma coorg que vai te ajudar a trabalhar e fazer trabalhos repetitivos e chatos, e eu vou mostrar um exemplo aqui bem legal, acessando a internet e tudo mais. E também o futuro dela, que é uma IA com agentes, que é o próximo passo, que é você ter funcionários ou você ter papéis na empresa de vocês, nas farmácias de vocês, nas lojas de vocês, que executem algum tipo de ação de maneira autônoma, sem que você delegue, sem que você mande, sem que você faça. Então é o sonho de todo mundo, né? Quem não fala, eu queria trocar todos os meus vendedores por IA, né? Infelizmente nem sempre é assim. Mas trabalhos repetitivos, principalmente chatos, dá para trocar e dá para avançar muito aqui, tá? Então, começando para a gente contextualizar, né? Quem usa IA, né? Então, a gente falou assim, aonde usar IA? Então, a gente pensa, para preço, para olhar concorrentes, para ter apoio do farmacêutico, para olhar estoque, gestão, para trabalhar com clientes. Aonde que eu posso, na minha farmácia, de maneira prática, usar IA, tá? Então, assim, o que que a gente pode fazer? E é isso que eu trouxe. Então, como é que eu falei assim, o que que será que vocês querem? Então, a gente abriu algumas enquetes nos grupos de farma que a gente participa, então, eu, no meu Instagram e outros locais, a gente consolidou essas informações e trouxe as maiores dores do que poderia usar IA para facilitar essa vida. Então, por exemplo, gestão de clientes, toda a parte de estoque, né, preço, campanhas, treinamento, e eu peguei um pouquinho de cada desses tópicos que surgiu ali, que eu coloquei também para votação, para que a gente apresente para vocês e crie uma solução prática, tá? Então, primeiro, e eu falei que hoje vai ser prático, falar um pouquinho de preço, um exemplo de preço que existe. Tá? Então, hoje vocês vão ver que o dia é prático, eu vou mexer aqui mesmo na vida real. Tá? Então, vamos abrir aqui o Cloud. Bom, antes disso, só deixa eu falar um pouquinho para vocês. Vocês conhecem o Cloud, conhecem, parece minha tela certinho, né? Conhecem o Cloud, conhecem o chat GPT, então são termos que eu falo. Se alguém não conhecer, manda no chat ali, não sei o que você está falando, não sei de onde surgiu isso, para eu poder também ir contextualizando, beleza? Então, eu criei 3 exercícios aqui para a gente poder trabalhar. Então, vou mostrar primeiro o resultado de um, depois a gente vai mostrar. Primeiro a gente mostra o santo, depois mostra primeiro mostra o milagre, depois conta o santo, né? Então, vamos lá. O que que era e o que que é esse meu agente, meu coworker aqui que ele trabalha? Eu chamei ele de Salim, por quê? Porque ele é meu pesquisador de preço. Então,
Ele montou para mim alguns cenários, ó, eu posso clicar aqui, já está pronto, alguns cenários que eu vou olhar preços competitivos no mercado, para eu poder comparar. Então, comparar preço hoje em dia é uma dificuldade, né, que todo mundo tem. Claro que a gente tem preços públicos hoje, então dá para a gente trabalhar isso bem. Deixa eu mostrar aqui o resultado final. Então, ele mostrou um dashboard de recomendações, comparando, e um relatório final em Excel. Ah, mas já está tudo pronto, Gabriel. Como é que faz isso? É isso que eu vou mostrar hoje para vocês, passo a passo, e qual foi o caminho da construção. Então, todos os produtos, preço atual, e as recomendações do que deveria fazer ou não. Legal? Antes disso, vamos ver como, né? Então, eu já pré-carreguei aqui só para vocês verem que não foi feito, né, ontem, mas como é que funciona a IA? A IA a gente tem que passar as configurações para ela e principalmente deixar bem claro o que que a gente quer e o que ela tem que fazer e principalmente o que ela não tem que fazer. Então, como vocês podem ver aqui, se eu der um oi aqui, ó, ele vai me responder. Então ele vai já. Então ele já perguntou se eu já vi os 3 relatórios que ele montou, o que que eu quero fazer com ele. Aquilo que eu já trouxe. Por que que eu já trouxe meio pré-pronto aqui? Porque eu estava já testando, fazendo, então eu já falei, não adianta fazer só lá na hora, mas podemos fazer, mas para mostrar para vocês também que é super rápido, né? Então, o primeiro passo é sempre configurar os nossos projetos. Então, nesse caso da pesquisa de preço, o que que eu tive que fazer e organizar com ele? Primeiro de tudo, eu criei aqui uma gestão de pesquisa de preço, onde eu crio algumas configurações. E aqui que está a grande mágica de toda a IA, e é isso que vocês precisam fazer, que são os nossos prompts, ó. Então, o que que eu falei para ele? Cláudio, você é um especialista em preço e margem, chamado Salinho Tour. Quando eu falo que ele é um especialista em preço e margem, lembra que eu falei que a IA ela repete comportamentos do passado? Ela vai olhar todos os melhores especialistas que trabalham conceitos de preço e margem, tá? O Cláudio ali, a Jéssica falou que não conhece, ela é um equivalente ao Chat GPT. Hoje ele é um concorrente direto e o melhor para algumas coisas, né? Por isso que a gente usa dele, mas eu fiz um exercício no Chat GPT também. E principalmente aqui as instruções, ó. O que que eu pedi para ele, ó? Me peça uma planilha com preços e margens. Leia a planilha de concorrentes, pesquise nos sites usando o filtro Jean ou nome, pegue os preços dos concorrentes. Compare meus preços com os concorrentes, apresentando aonde devo aumentar, onde devo diminuir, qual o impacto de margem, e simule a margem do concorrente. Me entregue isso em gráficos em tabelas. Então, faço informação, como se fossem tarefas mesmo, né? Pré-recs ali para eles poderem fazer de maneira humana falando, então como a gente fala lá hoje com o nosso analista júnior, com o estagiário, o que for, e ele vai fazer isso para a gente. Como vocês podem ver, eu falei, pesquise nos sites. Será que ele fez isso? Então, eu crio um projeto, por quê? Porque eu crio alguns conceitos, e eu coloco aqui também uma pastinha. Por que essa pastinha? Porque essa pastinha ela vai trazer todos os arquivos que eu quero da minha máquina que a IA esteja acesso. Então, quando eu abro aqui, por exemplo, ó, criei 3 pastinhas. Quando eu pego o preço, eu tenho ó, relatório, tenho os concorrentes, tenho treinamento. Se eu abrir o Excel aqui, ó, então, ele vai trazer os produtos que eu coloquei para ele pesquisar. Então, se eu coloquei 5, se eu colocasse 100 produtos aqui, ele iria pesquisar, só demoraria mais tempo. Então, primeiro, a lista, os EANs, os nomes, os produtos, quanto que está o preço, qual que era a minha margem interna, quanto que eu vendo no mês. Isso aqui eu simulei, tá? Eu chutei qualquer número ali só para a gente fazer conta, mas vocês têm isso de maneira fácil e aberta aí no sistema de vocês. E trouxe também quais concorrentes que eu quero comparar. Então, eu trouxe São João, Pacheco, Pagamentos. Então, eu trouxe 3 concorrentes ali no seu site. Por quê? Eu tenho que comparar em algum ambiente público. Então, ele vai ter que comparar isso em um site. Não tem como ele não comparar. Poderia colocar 5, 10? Poderia. Aí você vai falar assim, ah, Gabriel, mas eu sou uma loja pequena que eu não tenho concorrente perto. Como que eu posso olhar isso? Se a sua loja, ela vende, a sua não, né? A do seu concorrente vende no iFood, hoje o iFood tem um ambiente web que você pode acessar com o teu endereço ali, né? E fazer com que ele pesquise o
preço naquela loja dentro do próprio iFood. Ah, é o preço que vende na loja? Não necessariamente, mas é o preço público que ele tem. Então, fica uma dica aqui legal para também a gente já saber isso daqui. Quando eu volto para cá, eu vou voltar para a minha pesquisa desde o início, então eu fiz esse trabalho. Então, comecei lá do zero, ó. Vamos lá, fazer um passo a passo aqui, ó. Oi, Salim, ele me deu oi, minhas planilhas, ó. Coloquei duas planilhas na pasta. Eu nem mandei a planilha para ele. Ele já executou. Ó, treinamentos, produtos e concorrentes. Deixa eu ver. Ele leu, viu que tinham 3 itens, viu os concorrentes, depois eu coloquei mais itens. Ele abriu o navegador e ele foi no browser pesquisar, tá? Então ele fez toda essa pesquisa. Vou fazer até um com vocês aqui, só mais um item, a gente já vê agora. Tchau. Ó, perfeito, resumo executivo. Ó, e trouxe todas as recomendações desses itens que eu coloquei. Vamos ver aí, quem está no chat aí para me ajudar. Hoje eu falei que ia ser interativo. Quem que quer, diga uma rede aí que tem um site, porque eu vou colocar mais um site naquele Excel lá para a gente poder comparar e fazer ao vivo aqui essa competição ali, né? Vamos lá, gente. Aproveitando, Quem ó, quer tá todo ver, mundo no deixa, você vamos comentar. Coloca a rede aí. diga lá que eu já vamos abrir aqui, ó. É, daí a gente. O concorrente aqui, ó. Eu consigo já editar ali. Vou colocar aqui 4. Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui um outro. Hum, sei lá. Ninguém quer falar nenhuma? São Paulo. Aqui, resposta já. Morifarma. Orifarma. Morifarma. Se o cadastro estiver bom, a gente consegue pesquisar. Boa. Então, coloco aqui no meu Excel. Cadê ele aqui? Vocês estão falando que Excel é estranho, né? É por causa que eu uso Mac aqui. Orifarma. Talvez. Concorrentes 2. Só para ter uma diferenciação. Beleza. Quando eu volto lá para o meu cloud aqui. Hum, cloud aqui. Né? Então, o que posso ajudar? É, tenho mais um concorrente na planilha concorrentes 2. Consegue pesquisar para mim. Então ele vai processar. Olha lá. Ó. Ele foi no meu diretório, vai procurar. Eu só falei que era concorrente 2. Ele não achou meu arquivo, só porque eu falei, sempre assim, né? Mas vamos colocar aqui então, para ele também ser mais rápido. Pesquisa de preço. Abre. Mas será que... Ah, ele não salvou. Eu salvei no lugar errado. Vamos lá de novo. Ao vivo é assim, né? TR e pede de novo, não tem problema. Tá aqui, ó. Ah, tá, entendi. Então, vou arrastar para cá e vou mandar para ele. Que eu salvei no modelo do Mac ali, mas ele vai reconhecer. Olha lá. Então, ele vai executar todos os comandos e ele vai começar a processar. Claro que quanto mais informação, quanto mais concorrentes tiver, quanto mais produtos, mais lento. Boa. Mas você viu que ele validou o arquivo porque eu mandei. Vamos lá. O novo concorrente é a. Mais fácil. Se ele já adiciona, ó.
Olha lá, ele já está buscando no site da Morifarma aqui, achou os comprimidos pelo nome ou pelo EAN, que é o que eu tinha demandado para ele. Agora ele vai executar todas as regras de saída para a gente poder ver como é que ele fica ali, né? Ele está gerando aqui. Sempre ele demora um pouquinho, mas faz parte do jogo. Uhum. Mas como vocês podem ver, depois de pré-configurar ele ali, eu não fiz mais nada de comandos pedindo tudo de novo e tudo mais. Eu só pedi para ele refazer e atualizar, né? Lembrando que eu fiz, até testei agora à tarde, então também você não podia dar uma calibrada até melhor em algumas coisas, mas o que a gente vem fazendo e colocando isso dentro de agentes, né? Que depois lá no final eu vou contar um pouquinho para vocês de agentes. Só um minuto aqui. Ele já achou que está grande, já vai criar. Podia ter criado uma conversa do zero, seria até melhor. Como eu criei um projeto aqui, é legal de falar, eu posso criar várias tarefas, ele vai repetir os comandos desse projeto, né? Vai sempre usar o mesmo nessa linha. Para mostrar para vocês, eu tinha deixado tudo junto. Assim. Ele vai demorar. Enquanto ele está fazendo aqui, ó, deixa eu já esperar aqui mais um pouquinho. Tá? Enquanto ele está fazendo, vamos olhar aqui o que ele fez no processo até para trazer de informação. Então, ó, acabei de atualizar as planilhas, tinha colocado antes, né? Tinha posto três primeiros, coloquei cinco, ele leu a planilha lá, trouxe os cinco que tinha, analisou preço, margem, quantidade vendida e faturamento, trouxe os resumos, tal, e começou a montar o resumo executivo de análise. Então, o que que é legal? Ele fala, fralda Pampers nesse valor, seu preço é tanto, o concorrente está em 119. Você está muito alto, ação diminuir para 119. Claro que dá para configurar isso. Perderá no faturamento quanto por mês? 111 mil. Problema, seu custo estimado é maior que o preço concorrente. Opa, então tem um alerta urgente aqui para tratar. Neusaldina, mesma coisa. Então, esses preços que eu peguei, só para vocês terem uma ideia, são preços da Raia, tá? Então, são preços públicos. Então, peguei o preço da Raia e peguei o preço dos concorrentes da Raia, que são os outros produtos aqui, ó. Então, esse preço é da Raia, e esses são dos concorrentes da Raia. Cadê? Onde tem os concorrentes aqui? Recomendações. Comentar, diminuir. Esse ele não pôs, está lá no final. Daí ele fala manter, subir, descer, e assim ele vai indo. Daí os cinco produtos, depois de criar um gráfico e simular cenários de preço. Então ele vai criar um dashboard. O que é legal? Tudo isso eu vou fazendo, dando comandos para ele simples, né? Só conduzindo o que eu preciso e o que eu quero. E daí ele criou os dashboards de cenários. Então, quando eu abro aqui, por exemplo, o dashboard de cenários, ó, cenário atual, cenário conservador, qual seria um preço agressivo ou não, o da Pampers, das oportunidades. Então, tudo que ele vai gerando. Ele já terminou aqui o nosso? Aqui, relatório de gráficos com cenários. Então, aqui, meus preços. Opa, então, meus preços, produto, ó, seu preço, margem, quantidade, ok, preço da São João, preço da Pacheco, preço da Pague Menos e o preço médio. Então, ele viu, ó, aqui deve estar rolando alguma campanha e os outros aqui não estão fazendo. Então, e está fora da campanha. E também posso pegar esses gráficos para poder olhar por que está tão alto perto dos outros itens. Daí continuei falando, ó, tenho mais um concorrente, vamos ver se ele fechou. Passamos o numbers, deu aquele erro. Ainda ele está fazendo o relatório. Demora um pouquinho, mas só para mostrar para vocês como que ele já vai entregar para a gente, que é todos esses dados aqui,
e de maneira bem fácil de visualizar e ir também cuidando. Bom, enquanto ele vai fazendo, daqui a pouco a gente volta aqui para ele, ó, ele está ali pensando, ele pode trabalhar em paralelo. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo aqui, que a gente fez também, que vocês podem usar com IA. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, a primeira delas era aqui do preço do salim. Então, o salim ali para a gente fazer. Então, esse é um exemplo típico de trabalhar com Cloud Cowork, que ele faz tarefas. Você pode programar para que ele faça essa tarefa de tempos em tempos. Tá? Então, vocês não precisam, por exemplo, ficar mandando comando. Pode agendar no Cloud Cowork como que ele faz essas tarefas e de quanto em quanto tempo que ele faz essas tarefas. Então, isso é bem legal, né, para você poder automatizar um pouco mais o teu trabalho. Então, um outro exemplo que a gente pegou, e esse é bem complexo, ó. O que que eu pedi? Peguei com um amigo meu, que é o Max Pharma, falei, ó, me mande aqui o teu estoque. Ele mandou o estoque mesmo quando ele exportou da Inova Pharma. Então, pegou lá o relatório, o PDFzão mesmo aqui, ó. O que que eu pedi para ele? O que que eu pedi para nossa Yali, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso cloud. Está quase terminando. Então, mesmo conceito, pedi para ele, criei um projeto. Esse projeto eu chamei de Estoque Campanhas. Configurei o que eu preciso aqui de estratégia. Opa. Configurei aqui, ó, em instruções, o que eu preciso. Eu falei, seu nome é Sara, você é um especialista em gestão de estoque, campanhas, trade de farmácia. O objetivo é fazer com que a farmácia venda mais com muito mais lucro. Mandei para cá, coloquei um contexto para ele se achar. E quando eu rodei a Sara, antes de eu mostrar a Sara para vocês aqui o que ela fez, bem bonitinho, eu vou mostrar o que o Salim terminou, porque ele terminou, agora a bolinha acendeu lá. Então, o que que ele terminou? Ele olhou todas, fez um novo sumário, então vamos ver o que que ele aprontou aqui. Análise competitiva, problemas, preço, análise detalhada. Então, cadê o da Morifarma aqui? Vamos ver se ele fez. Relatório análise final. Hum, achei os preços da Morifarma, agora vou atualizar nos concorrentes. Legal, excelente. Agora vou criar um novo relatório atualizado com a Morifarma incluído. Então, ele criou, resumo. Resumo. Teve o relatório competitivo. Não. É esse. Cadê? As recomendações. Relatório competitivo. Seu preço, São João, pague menos. Caro, competitivo. Só que a gente vai mostrar ao vivo, ele não trouxe, tá? Ele não. Relatório análise. Análise detalhada. Ah, por algum motivo ele não trouxe da Morifarma, só que ele falou que ele deu da Morifarma. Já comecei passando vergonha. Mas a ideia era aqui só mostrar para vocês que dá para complementar. Tem ajustezinhos finos sempre para poder funcionar, né? Detalhada por produto. Aqui eu tenho todos os preços. Vamos ver. Baixar o arquivo novo. Mostrar no página. Relatório competitivo 5. Agora. Ó, então,
Esse foi o último arquivo que ele trouxe. Vamos ver se ele trouxe detalhado. Ele se perdeu no arquivo e não me trouxe o da Morifarma. Vamos para a próxima ali, então, né? Já que esse já deixou. E aí, assim, às vezes tem que mandar fazer de novo, porque ela pega um outro caminho e se perde. Estranho, então, depois eu dou uma olhada ali e eu dou um ajuste aqui no prompt também, quando for mandar para vocês, depois, quem quiser ali, e fica mais fácil de pesquisar, mas mostrar um dos poderes do Cowork, como é que ele funciona. Então, um outro exemplo legal que a gente falou, que a gente estava falando aqui da Sara, que é do estoque, né? Então, mesma ideia. Então, subir todo o estoque em um PDFzão, igual eu mandei ali. Ó, preciso de ajuda, gostaria de estratégia para otimizar. Então, mesma coisa, ele viu os estoques, quais produtos que ele tem que queimar, qual que faz sentido pôr em ponta de gôndola e qual que faz sentido pôr em encarte. Então, você sabe que todos os produtos, ó, é muita coisa, ele não vai conseguir olhar tudo, você tem que fazer em pedacinhos para depois rodar isso de uma maneira final. Então, ele foi trabalhando com estoques, trouxe as águas, ele tinha liberado só uma página, mas o que é o mais legal de tudo aqui? É essa estratégia e essas conversas com ele, é ficar interagindo para poder trazer, ó, liberar espaço e capital. Em 14 dias ele fala, ó, tem muita água boricada aqui, ó. Kit com outro produto, ó. Então, pô, a água boricada não vende sozinho, então é legal. Dá para fazer. Trouxe o que você vai ganhar, onde ou não, plano de ação. Então, tudo isso a gente vai conversando e trazendo, e ele vai trazendo as estratégias, ó. Então, primeiro, que eu devo fazer? Queimar com urgência, colocar em ponta de gôndola, trazer para o encarte. Ah, qual que é o plano de ação do estoque? Então, ele criou todo um plano de ação. Ó. Estoque, o que eu tenho que fazer que eu não tenho já? O que eu devo queimar ou não? Ó, o que eu vou trazer para a ponta de gôndola? O que eu devo fazer? Então, um jeito hoje que, assim, vocês vão conseguir olhar produto a produto, não, mas você pode pôr toda a tua inteligência aqui, executar e ele vai fazer. Ó, consigo aumentar minha margem, melhorar meu fluxo de caixa? Ele já mudou os cálculos e começou a trazer, ó. Vou ter um aumento de margem de 169% para 215. Então, ele vai subir 45%. Em média, aonde, o que que ele recomenda, o que que ele não recomenda. Então, você vai trazendo todas essas informações já de maneira fácil e que vocês possam ir conduzindo os caminhos, ó. Então, hoje, se compra R$ 1.000, vende em 30 dias, lucro de 1.600. Depois, investe 1.000 em 14 dias, compra de novo, segunda venda em 28, lucro de 5. Então, entender por que que ele chegou a isso. Então, ele vai montar sempre um plano para a gente. Tá, Karina, aproveitando ali, então o input dos dados é um relatório de estoque cru que a gente extraiu lá do próprio Inova. Então ele só vai trazer os dados crus de estoque. Então eu já mostro depois no PowerPoint ali, eu dou um print para você no final, é porque demora. Então ele trouxe todos os cenários conservadores e tudo mais, ó, liberar capital e etc. Então, vem fazendo. O que que eu falei? Agora eu quero fazer isso para. Ele só calculou para 14 produtos, porque demora. Falei, eu quero para mais. Então, eu pedi para ele, ó. Eu não tinha nem lido ali antes, né? Ó, ele falou que não fez para todos, só fez para 14. Aí eu falei, tá. Daí ele foi explicando por quê. Daí eu falei, não, cadê? Aqui, ó. Faça para 100 produtos. Então, eu pedi para ele fazer de volta, ler o meu PDF completo, que tem todos os 4.600 produtos, mas só para ele ler os 100 produtos para fazer. Então, ele já remontou essa estratégia, ó, 3.000 unidades em estoque, valor de custo, em potencial, lucro. Então, tudo aqui ele vai trazendo e os pontos importantes o que que eu tenho disso aqui? Né? O que que eu posso trazer para frente que faz sentido? Claro, olhando um relatório apenas. Imagine se a gente pegar dois, três relatórios. Então, dá para fazer tudo isso com um prompt simples que eu fiz agora à tarde, volto a falar, né? Configurei ali com estratégias, ó, e ele classificou tudo que deveria ir ou não para encarte, preço de venda, margem, lucro potencial, promoção. Ó. Então, um resfenol, ele falou um leve 3 pague 2. Então, ele inventou as promoções dele, repor semanalmente, então ele viu que isso é fácil, manipulado não conta, ele me isolida.
manter preço, conta principal, repor semanalmente. Então, ele mesmo vai trazendo isso que eu falo para vocês, né? Ele é um escravo seu para que você possa trabalhar bem ali e fazer com que ele traga essas informações. Então, ficou bem legalzinho para a gente poder avaliar. Então, como eu falei, depois no final, né, quem quiser, eu mando os prompts para vocês. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Ó, só para mostrar, quem perguntou ali, que foi a Karina, ó, eu mandei, deixa eu abrir o maiorzinho. Eu mandei este relatório de posição de estoque da Inova. Então, o que que ele tinha de dados? Os dados do produto, né? Quantidade de estoque, preço de compra, total, preço de custo, custo médio e preço de venda. Então, a partir daqui, ele fez toda aquela análise, tanto financeira ou não, para poder trabalhar. Claro que eu só peguei 100 produtos. Isso, mas daí o que não for os medicamentos para gôndola, você pode trocar aqui, por exemplo, por categorias. Daí tem um trabalho ali mesmo, ou extrair sem medicamento, e etc, né? Então tem algumas coisas que daí tem que fazer esses filtrozinhos para separar, né? Às vezes até por... Aqui não tem categoria, geralmente, ó, todos com estoque positivo e tal. Mas trabalhar o dado inicial é o primeiro momento mais importante. Quanto mais você trabalhar o dado inicial, melhor ele vai ficar as suas respostas, né? Então, esse era um exemplo de estoque. Fiz um aqui para a gente também no chat. Então, quem usa o chat GPT, bem legalzinho, bem simples, que eu fiz aqui. Então, aqui é um pouquinho diferente. O chat ele é muito melhor para você conversar, ele não é uma ferramenta tão técnica, às vezes, quanto o próprio Cloud. Então, ele dá aquele somebody love, o brinco, ele quer te agradar. Mas o legal é a gente poder trabalhar projetos aqui e as configurações. Deixa eu abrir aqui. O que é legal? Eu criei chats e eu criei fontes. Então, eu subi duas bulas aqui. Ó. Então, bula mesmo, basicamente. Quando eu ponho essas fontes aqui no chat, ele vai usar esta referência para as nossas interações. Ele não vai na internet, não vai viajar na onde ele está. Ele vai sempre buscar baseado nas referências, né? Então, desses chats aqui, eu coloquei, criou a Maria, e eu vou fazer uma interação aqui, vamos ver se funciona online certinho. E Maria, preciso saber qual dos... Então, ela vai pensar, vai olhar as bulas ali, a minha fonte de informação, e baseado nela, ele vai trazer aqui para mim, né? Por que que eu pus, né, de TDAH? Porque eu peguei uma bula de Ritalina e uma bula de Vinvans, para ser bem radical mesmo. Ó. Ele olhou os PDFs para analisar os arquivos, ele está buscando lá nos arquivos estas bulas, para também dar alguma informação que esteja dentro da bula, não invente da cabeça deles, tem que tomar bastante cuidado, né, com qualquer tipo de A, e vai devolver como que ela tem que responder. Enquanto ela vai carregando aqui, o chat faz desde que você habilite várias coisas. Ele não é tão simples, tá? Respondendo o usuário aqui, ele não é tão fácil quanto o Cloud, porque o Cloud você habilita o navegador e ele usa. O chat GPT ele tem o Codex ali também, faz algumas coisas mais saindo do prompt dele, né? Saindo do mundo dele aqui. Ele não é tão fácil quanto o Cloud. O Cloud é bem fácil mesmo, você cria ali, ele já aparece e já traz, né? Então ele faz essas pesquisas, busca e tudo mais, né? Ó, tá revisando, tá caindo ainda aqui. Eu falei, hoje ficou lento. Na hora que eu testei, não estava tão lento assim. Aceita. Aceita, mas ele pré-carrega. Ele não. Você pode no chat clicar aqui, ó. Ele vai buscar em qualquer site daí, tá? Ele vai para a web buscar. Ele vai sair do mundo dele. Então, quando você quiser ir para um mundo externo, você não precisa nem pôr como fonte. Você pode colocar aqui, ó. Esse mundinho ele vai buscar.
Ó, agora ele já inspecionou os PDFs, ele deu de volta porque é um chat que eu comecei, né? Uma conversa que eu comecei do zero. E vamos ver se ele responde a minha pergunta. Isso é legal também, assim, para poder colocar para um atendente, para alguma coisa, poder comparar ali, dar algumas sugestões, né? E não precisa ser um arquivo PDF, por exemplo. Vocês podem gravar áudio, transcrever e como que ele vai trabalhar. Ó, ele se perdeu, ele foi buscar o oficial. Foi buscar na web aqui, ó. Ó. Então, o que que eu tinha feito antes, né? Eu sei que eu fiz de errado. Desculpa, pessoal. Eu não coloquei aqui, ó, o que ele estava fazendo. Então, eu mudei em duas conversas e ele se perdeu. Então, aqui, ó. Tal, medicamento indicado, para que que ele serve, ó, que eu tinha colocado. Estou vendo qual que você conhece. Daí ela trouxe todos que conhece. Olha, o médico me passou a receita só para ver se ele ia bloquear ou não. Qual que tem menos efeitos colaterais? Daí ele comparou, ó, baseado nas bulas. Eu falei, compare o Vivance e a Ritalina. Ele comparou e comparou os efeitos mais comuns. Então, diminuição do apetite, muito comum. Insônia, muito comum. Boca seca, comum. Pode ocorrer. Então, não. Dor de cabeça, comum. Então, ele vai trazendo, mas é um agente para você. Ó, qual que dá menos dor de cabeça? Aí ele fala, pelas bulas não é possível dizer. Então, ele foi na bula buscar para poder trazer. Não tive fome, é normal? Sim, porque ó, reduz o apetite, tudo mais, né? Então ele vai conversando e vai trazendo, mas para mostrar que o chat ele é muito mais amigável para vocês, para a gente poder trabalhar esse bate-papo, assim, né? E também cuidar. Claro que, assim, todo mundo que fala, eu tenho WhatsApp que plugou na IA e vende, e principalmente a gente que trabalha com medicamentos, isso é um risco bem alto, tem que ter os bloqueios bem corretos para que ele não fale nenhuma besteira e para que a própria meta, né, o WhatsApp, ela não bloqueie também. Então todo mundo fala, IA faz tudo, muito cuidado no que faz e no que não faz para não tomar nenhum problema, né? Vocês viram que aqui mesmo com a bula, lá no outro que ele estava fazendo, ele se perdeu. Quando eu volto aqui, se eu for, ó, vamos ver se ele carregou. Ó, ele está tentando buscar ainda, ó. Ele tá, se perdeu total, né? Mas aqui nos meus testes prévios aqui, eu posso fazer aqui nesse, deixa eu só cancelar lá, ele não... Vai. Hum, ó, o chat é tão chato que ele nem fala, ele diz onde ele foi buscar. Vamos dar um exemplo aqui. E ver se ele entende e fala alguma coisa. Então, ele sempre tenta buscar na bula o que tenha. Então, para ajudar também, né, o nosso cliente, nosso paciente. Deixa eu ir aqui, eu queria mostrar ainda mais uma coisa legal. Então, parte de dúvidas, dá para trabalhar bem. E isso aqui é muito legal. Então, essa aqui é uma coisa que a gente fez agora, só para vocês verem. Então, gestão de clientes era um dos temas ali que o pessoal tinha comentado, né? E queria ver. Então, o que que a gente fez de gestão de clientes? Que esse eu achei um dos mais legais de todos. Bom, todo mundo vende por WhatsApp em algum momento. O que que eu cheguei? Falei, pedi para o meu vendedor extrair as conversas do WhatsApp de um cliente. Claro que o nosso cliente é diferente do cliente de vocês, né? E pedir para ele analisar, né, essa conversa e dar notas como é que foi essa venda ou não, se fechou ou não. Então, conversas aqui com a Dani lá da Drogaria Retiro. Quanto tempo, dificuldade, objeções, interações, ele leu a mensagem, isso aqui é exportado do WhatsApp mesmo, vocês podem exportar lá. Todo o nível de dificuldade, negociação, ó.
Principais objeções encontradas. Ó. Então, o que que ela tinha de objeção na conversa? Ah, a plataforma de vocês faz venda de controlado? Tem PBM integrado? Então, tem. Tem compra e retire? Tem. Tech Marketplace? Qual a opção de entrega? Compatibilidade com RPs? Com ADAS, que é o meio de pagamento? Cadastro de produtos? Tem, não tem? Está na LGPD? Todas as objeções, as dúvidas, os pontos fortes que a gente trouxe, então vocês avaliarem, vocês podem gravar ou até filmar, assim, né? Deixar um áudio gravando qual que é o atendimento dos seus atendentes, ou se for do WhatsApp, exportar mesmo a conversa. O que falta, o que não falta, quais foram os pontos negativos e tudo de recomendação para futuras vendas. O que fazer, o que não fazer e as conclusões finais. Né? Então, bem, bem legalzinho. Foi. Tem mais uma análise. Adicionar um arquivo aqui. Amiga da Letícia, vou pegar esse aqui. Então, um arquivinho mesmo, ele já vai remontar, para montar para a gente toda essa análise. Vou ver se esse ele não me deixa na mão e faz bonitinho aqui para sem precisar. Claro, a gente sabe que quem já mexeu, né, o Mesh, ela não é rápida, porque ela tem um processamento, mas esse até foi mais rápido quando ele gerou. Deixa eu ver o tempo aqui que ele gerou. Hum. Então, deixando ele aqui fazendo, daqui a pouco a gente volta, acho que essa é a métrica melhor. E deixa eu mostrar mais um ponto enquanto isso. Então, até aqui, essa parte de trends é bem legal. Por que que eu mostrei tudo isso para vocês e qual que é o sentido? Então, eu mostrei casos reais numa ferramenta que todo mundo tem acesso, né? Você vai pagar uma mensalidade ali, outra ou não, mas que é o primeiro e o segundo passo que a IA tem. Então, por quê? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo era o chat GPT, aquele mais simples, você faz pergunta, vai te devolvendo, ou que está no Google agora, com o Gemini, que ele responde ali para vocês. Segundo passo, ele cria uma tarefa repetitiva. Ele pode usar coisas da sua máquina, pode usar coisas de fora da sua máquina, acessar o navegador, acessar um RP, acessar o sistema que for, desde que ele tenha acesso, tá? E a gente vem para uma terceira parte que é os agentes. O que que é um agente? O agente é aquele cara que ele vai trabalhar literalmente para vocês. E aqui entra uma novidade para o nosso segundo semestre, que é o quê? É uma plataforma que a gente vai lançar que é como se fosse um escritório barra uma agência. Então, a gente configura vários cargos, vários perfis. Então, aqui eu tenho, por exemplo, ó, CEO, CMO, que é o diretor de marketing, CTO de tecnologia. Então, eu tenho vários tipos de agentes, onde cada agente tem a sua especialidade. Esse é um redator, esse faz imagem, esse faz o desenho do banner. Então, você pode criar esse especialista em compras, em estoque, preço, pesquisar. Tudo aquilo que eu fiz solto, a gente pode fazer uma orquestração dentro de uma ferramenta dessa. Então, ele se torna cada um especialista em tarefas. E o que que é mais bacana disso? Você agenda de tempos em tempos. Então, de tempos em tempos, você consegue pedir para que ele fale assim. Desculpa, pessoal, que eu estou bem ruim. Vai lá, pesquisa os preços para mim e me entregue amanhã de manhã. Veja se com a lista de compras, né? Você que é um especialista em compras, eu estou tendo a margem que eu espero ou não. Meu financeiro. É melhor eu comprar esse produto agora ou preservar meu caixa? Então, toda essa orquestração, como se fosse uma empresa mesmo, né? Então, ele cria até um organograma aqui bem bonitinho, assim, onde o CEO é quem determina as tarefas e ele vai passando de etapa em etapa e vai trazendo se fez, se não fez. Ó. Então, ele contratou um desenvolvedor, aqui no nosso caso, nós estava testando, para poder trazer. Então, ele faz toda essa orquestração. Então, a gente está lançando, vai lançar agora no segundo semestre essa plataforma aonde vai ser um braço, um auxiliar para vocês, né, para que vocês não precisem, às vezes, eu vou contratar alguém para ficar verificando nota. Não. Se a nota já vem via XML, sobe num diretório, esse diretório vai ler ali, pode ler um relatório do sistema de vocês, exportar ou consultar no banco se tiver os dados abertos, e vai checar se os dados que vocês fecharam no pedido está igual aos dados que veio na nota, se está com a mesma informação, se é o mesmo preço ou não, se foi entregue aquilo ou não. Então, isso é uma das novidades que a gente tem agora para a parte de agenda.
E falando também um pouquinho de futuro, e daí o que eu tenho mais medo, eu brinco. Não sei se vocês já viram isso, mas é os robôs tanto o Optimus da Tesla, quanto o da Boston Dynamics, que são algumas ferramentas já, e que já estão quase chegando, principalmente esses dois, para o mercado produtivo. Isso aqui já, você já acha como monitoramento em vários locais. Mas esse cara aqui, a Tesla tem uma previsão de fazer já até 2030, se eu não me engano, são 1 bilhão ou 1 bilhão de robôs, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos só ver se nosso terminou. Eu já respondo ali a pergunta. Olha lá. Então, ele terminou a minha análise, antes de eu mostrar ali o videozinho. Então, ele terminou a minha análise, ó, e ele comparou qual empresa que era, local, tal, 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 quantos dias que foi, nível de dificuldade, ó, objeções técnicas. Então, ele vai comparando e vai fazendo tudo isso. Pensa que aqui eu criei três perfis, três tipos de agentes. Lá eu crio um e orquestro entre eles e um passa a tarefa para o outro. Isso faz com que o nosso custo de de token que a gente fala fique bem mais barato e você cria cada agente mais especializado e uma analogia bem legal, a agente é uma pessoa, ele é um especialista naquilo, né? Então ele trouxe tudo que tinha e tudo mais. Dani, tal, 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 tal. Fez uma comparação, já foi bem mais rápida. Ou seja, eu acabei de comparar as vendas aqui do meu vendedor, se foi boas e se foi ruins. Ele me passou essas três, deve ter sido boas, né? Vamos ver depois, eu vou pedir para ele mais amanhã para eu poder ver o resto. Deixa eu perguntar. Essa plataforma se integra a um site, um ambiente externo? Site todos, sem exceção, tudo que é público na internet ou que você consiga colocar usuário e senha é possível. E daí, um ambiente externo, imagino que seja um banco, alguma coisa assim, depende muito do teu sistema, tá? A IA consegue ajudar farmacêuticos com serviços burocráticos. Lançar receita. Você diz lançar receita no SNGPC ou lançar receita no dentro do sistema de vocês mesmo? Daí depende. Mas assim, ajuda e a IA hoje ela também vai ler a receita para quem não entende aquele nome de medicamento, né? Isso também é uma ferramenta de IA. Se eu não me engano, o site da Raia tem essa funcionalidade. A gente desenvolveu um lá atrás, mas acabou que nenhum dos clientes quis usar, né? Que ele lê ali o escrito mesmo e já transcreve, né? A gente também não estourar o tempo aqui, eu queria só mostrar um videozinho para vocês, não sei se vocês viram ou não, mas que é uma coisa bem louca que já está acontecendo, né? Não sei se vai sair o áudio. O áudio está saindo, pode. Tá indo? Tá tendo algum corte. Acho que pode aumentar o áudio. Tá. Ou seja, Léo, Aí. só, esse é um exemplo, né? Fazendo uma atividade humana. Qual que é o grande problema? Vamos imaginar as fábricas. Trocar pessoas, ou no caso da gente, né, no varejo, pense um estoquista, não seria ótimo alguém que fosse lá colocar preço e arrumar a gôndola assim, você precisa ficar mandando? Acho que deve ser o trabalho mais chato que deve existir hoje na farmácia. Então, a Tesla, que é uma das maiores empresas do mundo, né, de carro elétrico e tudo mais, ela não está mais apostando nos carros elétricos, ela está apostando nesse robô, que é o Optimus, e vão ter uma produção massiva onde eles mesmos se produzem. Então, virou meio que filme de ficção científica, assim. A fábrica tem os robôs que eles constroem os robôs. Isso é bem louco e bem maluco. E tem um outro que esse eu tenho medo, eu sempre falo que esse é o que me mais dá medo, que é de uma outra empresa. É real. Posso ver.
Esse é bizonho demais, né? Se você for olhar assim. Agora, a gente pensar que esse robô aqui pode estar com uma arma correndo atrás da gente um dia, é aí que dá o medo, né? Só para eu encerrar aqui também, né? A gente pode também tirar mais algumas perguntas. Então, a Reteon hoje é uma plataforma completa, né, de e-commerce, e a gente também está colocando IA dentro dela em tudo que é possível para ajudar na plataforma de e-com, aplicativos, integração com terceiros, tanto marketplaces quanto iFood e 99, são parceiros de todos. Toda a parte de televendas, prateleira infinita dentro da plataforma, então é uma plataforma completa para que vocês possam vender no digital e principalmente entende o mundo farma, né? Hoje tem módulos já de PBM controlado, compre e retire, separação, base de produtos. No passado, que nem o Leandro falou, a gente fez 400 milhões, esse ano vai passar de 700 milhões pelas minhas contas de projeção. Então, nosso foco, a gente atende muita farmácia, então Unicei, Permanente, Dependente, São João, Brava, então várias redes de farmácia mesmo, a Drogaria Retiro, que é da Conversa ali, também está virando agora. E qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas, né? Esses são os meus contatos aqui, também para a gente cumprir ali o cronograma, né, das 8 horas. E também estou aí aberto a qualquer tipo de pergunta aí, se eu não respondi ainda essas do chat, né, que vocês tenham aqui também. E um convite, todo mundo que quiser os prompts ali, deixe os seus e-mails aí, né, Leandro? Que daí a gente consegue enviar para vocês. Eu preparo um roteirinho ali e um passo a passo de como vocês usarem essas partes. Eu sei que a parte ali de pesquisa de preço todo mundo ficou interessado. Se você conectar ela no iFood ainda fica mais legal ainda, porque você pega o preço do iFood local ali, na tua loja, na tua região, onde vocês estão. Beleza? Muito, muito bom. A Jéssica já deixou o e-mail, mas fiquem tranquilos que a gente vai estimular essa conexão entre vocês e o Gabriel vai estar à disposição para explanar mais sobre essa planilha. Uma aula, né? Realmente, olha o que a IA é capaz de nos entregar, a tecnologia como um todo, né? É capaz de nos entregar. E, de fato, a gente consegue, Gabriel, ah, garantir uma recomendação mais personalizada, né? Né? Como é que a IA pode entregar ofertas individualizadas sem tornar a comunicação também invasiva? A gente também tem esse cuidado, né? Como é que você vê essa realidade? Hoje são coisas de recomendação. Primeiro, entender o histórico e o comportamento, né? Então, assim, você vai ter que ter um histórico de quanto mais. Hoje a gente fala assim, se tiver uns 2 anos de dados, assim, do atual, uns anos para trás, você consegue ter um histórico bem legal daquele cliente. É quando você escolhe o cliente, você clusteriza e entende comportamento, né? A partir desse momento, você consegue daí trabalhar o momento de compra que ele tem. E se tiver ainda as interações dele, eu sei que é um cliente que compra no site ou que clica no e-mail, abre, que o Google Analytics estiver bem configurado te entrega, você consegue saber certinho o momento de compra que ele tem e aonde que ele gasta. Isso é bem legal, assim, hoje você consegue, tem níveis extremos né, de case e tudo mais. Um exemplo que eu lembro aqui, que é do próprio iFood até, que ele pega e ele analisa qual que é o momento que você está com fome para que você consiga te oferecer alguma comida um push ou um cupom de desconto. Então, se você fica muito tempo sem comprar no iFood, quem comprou no iFood já fica aí de uma semana ou duas sem comprar no iFood, ele vai começar a te bombardear de cupom de desconto, mas com uma inteligência para que você lembre dele naquele momento exato. Por quê? Não adianta, por exemplo, eu lembrar, eu lá, estou no escritório, trabalho o dia inteiro, não adianta lembrar que 3 da tarde eu tenho que comprar o medicamento ABC. Não, eu não, mas ele me lembrar que às 6 eu tenho que comprar, às vezes eu estou saindo do escritório, opa, eu vou passar numa farmácia e comprar. Então, não é somente o histórico do que comprar, mas quando comprar e esse momento de compra. Então, cada vez mais esses dados estão se unindo, né? E aí a gente traz outros tipos de jogo, né? Outros tipos de sejam sempre atualizados conforme os parâmetros, nos ajudaria a entregar melhores produtos de forma orgânica ou dentro da inteligência artificial. Os SKUs sejam sempre atualizados. Atualizados, né? É. Assim, hoje, até uma coisa que a gente está estudando muito, né, de GO, até para adaptar a plataforma para uma coisa nova. GO, eles são, a IA ela é preguiçosa, eles brincam. Então,
Hoje você tem que trabalhar com resumos. Então você tem tópicos de resumo e posterior ter aquele dado completo. É invertido de quando era o SEO. O SEO, que era a parte do search do Google, ele era mais completo. Então, você fala assim, qual medicamento, que eu fiz exemplo ali, né? A Ritalina me dá dor de cabeça. Ele ia lá na pergunta e achava. A IA, ela é mais objetiva. Então, assim, mas em qualquer site, não importa o segmento, cadastro é a coisa mais importante que existe. Um cadastro bem feito e correto. Por quê? É esse que é o material, o único material que você vai ter para conseguir trazer o cliente, né? Somente em sites assim. Como é que o cara vai saber comprar ou não? Então, se você tiver conteúdos, né, no mundo farma, bula essencial, perguntas, as mais pesquisadas, as referências de princípio ativo, de classe terapêutica, toda a parte de posologia ali dele também, tudo isso ajuda o Google, que é a principal ferramenta, a ranquear teu site para cima, e você vai usar esse mesmo dado, só que de maneira resumida e diferente, para que as IAs te achem também, né? Então, esse é extremamente importante, sim. A atualização de produto é a coisa mais importante. Tem muita gente que fala assim: meu site não aparece no ranking, meu site não vende, a pesquisa do site é ruim. Aí você vai olhar, o cara cadastrou 3 linhas do produto, assim. Lenço umedecido, pau. Deu. Quer que. Vai saber se é aloe vera, se é para beber, se não é para beber e tudo mais, né? Então, e no Pharma tem uma coisa muito legal, a gente é do Pharma, né? Se você tiver uma referência técnica que valide aquele cadastro, o Google dá mais uma estrelinha. Então, hoje ninguém faz isso, assim. A farmacêutica, sei lá, a Torrão ali, que acho que é o e-mail, validou esse cadastro do CRF, tal, tal, tal. Ele falou, opa, essa informação, quando é saúde, né, que é validada, essa informação é mais importante, ele dá mais destaque ainda para o site de vocês. Uma chancela, né? Uma espécie de A chancela mesmo, chancela. que o Google Então, faz mesmo. É a cadastro é referência mesmo. extremamente importante. Ótimo, muito legal. E dá, obviamente, para analisar, assim, essa, essas ferramentas de precificação conseguem automaticamente gerar uma integração com o estoque para prever demandas. Como é que dá para trabalhar E nem, esse o que é legal que é legado? aquela outra parte que eu mostrei ali no final, né? É como se fosse um escritório mesmo. Vamos pensar assim, você vai ter uma área de compras completa que hoje tem lá, sei lá, 100 pessoas, então pode ter um que pesquisa o preço, que é um agente especializado só nisso, ele vai ficar buscando preço. Vai ter o outro que vai estudar a equívia para ver se tem demanda ou não naquela região que você está. Vai ter um outro que vai estar ali olhando, pô, o preço que eu estou comprando é bom, é ruim, quanto que eu posso ter de estoque ou não. Vai ter um terceiro que vai dizer quanto de dinheiro eu tenho para. Só que eles trabalham todos em conjuntos e cada um com a sua especialidade. Então é como se fosse um Kanban de tarefa. A tarefa está aqui inicial, passa para cá. Isso aqui analisou, passa para cá, analisou. E isso vai trabalhando e ele pode te devolver, que é imputar para o sistema, que é gerar demanda, gerar o que for. Então, assim, é uma configuração passo a passo que acaba fazendo, que depois que está bem feito, é claro que não é um trabalho simples e fácil, mas que você consegue automatizar isso daí e ter um ganho absurdo. Porque hoje, que nem uma vez eu vi até um número absurdo que eu vi outro dia num evento que eu estava lá, que 70% de toda, 70, 80%, não lembro, de toda análise de dados era em levantamento de informação e criação de planilhas e dashboards. Então, o cara perdia de todo o tempo gasto, não era analisando, era montando aquele dado. Montando, né? Olha que loucura. Então, você pega assim, hoje, quantas pessoas lá na tua empresa, às vezes, falam assim, pô, eu preciso montar o dado. E o que que é legal? Naquele exemplo que eu falei do PDF ali de estoque, eu não montei dado nenhum, eu joguei para ele e falei, se vira. Claro, se quisesse que ele rodasse tudo, ele ia ler tudo, ia trabalhar, ia ter que dar uma refinada, ia demorar, ia gastar mais tokens ali, mas ele ia entregar o que precisa sem precisar pegar o PDF, transformar em planilha do Excel, arrumar as colunas, subir esse dado, blá, blá. Então, todo esse processo acelera muito, isso é muito legal mesmo. Muito bom. O pessoal está deixando os e-mails aí. Obviamente, depois a gente vai compartilhar todos eles com o Gabriel, mas muito bacana, né? E realmente, né? Uma automação que faz diferença, né? Pensando em tempo, né? Eu acho que talvez seja o ativo mais valioso hoje em dia para a farmácia, né? Porque você tem clientes mais exigentes, Uhum. mais tempo dispendido para atendimento e menos para planilha, né? Esse tem que ser o desafio, né? Se pensar assim, isso que eu falei assim, só o que você recebe de nota, o que você pediu, se você automatizar esse processo, quanto de tempo você não vai ter que dar um double check ali, que muita gente ainda faz ali na mão, né? Para ver se o valor está correto, se a quantidade veio certa, não veio, etc. Sobe o XML,
sobe ali, né, o pedido que você fez, e ele vai te falar, ó, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, então só aí você já tem um ganho. E se for olhar, se for pagar, o cloud custa R$ 90 por mês, chega até a ser, né, chega até a ser É, uma as oferta. pessoas associam muito isso a custo, né, a despesa, né, e a gente está vendo o quão valiosa essa ferramenta e quantas possibilidades ela oferece, né? Muito bom. Todo. Não, Gabriel, você foi mantendo a interação com o pessoal aqui, foi muito viu? bacana, o pessoal foi lançando perguntas, né? Gosto do ao vivo, assim, se tivesse Pois é, vendo por estamos aí, né? Me fora, ajudou aqui, né? Uma boa parceria aqui. Não combinamos nada, isso que é importante, é, né? Muito bom. Mas, gente, claro que a gente vai disponibilizar em breve esse webinar para todos acompanharem, também assimilarem mais uma vez, acho que é necessário, né? E, claro, conectem-se com o Gabriel, porque ele está ali na nossa página de especialistas, com, né, o e-mail, LinkedIn. Façam contato e vejam de que maneira a tecnologia pode tornar o seu negócio, colocar o seu negócio em outro patamar, né? Esse que é o grande desafio. E as vendas digitais estão aí, são uma realidade. Hoje, inclusive, a gente teve a oportunidade de conhecer a nova farmácia do Açaí. Então, prepare-se, porque a gente está vendo novos players entrando nesse mercado com muita força e com o poder digital na mão, né? E esse é o desafio que sua farmácia precisa perseguir, né? e com muito dinheiro. Exatamente, né? É isso aí. Gente, mais uma vez agradeço aí a audiência de todos, o prestígio. Quarta de Conhecimento, realmente, essa programação foi feita para vocês, né? E graças ao apoio de nomes aí como Gabriel, que emprestam seu tempo, seu conhecimento, né, a favor de todo o varejo farmacêutico nacional. Gabriel, obrigado aí pela atenção, obrigado a todos. Nicolas, nos bastidores aqui, nos ajudando mais uma vez, abração. E é isso, gente. Obrigado a Vem a todos, pessoal. próxima aí, um grande abraço, valeu.